Está começando mais um Inside Mobcast, podcast do mercado imobiliário, com Edgar Ueda, fundador da Nexmob, empresa de inteligência imobiliária, palestrante e autor best-seller dos livros Kintsugi, O Poder de Dar a Volta por Cima e Desvendando a Caixa Preta do Sucesso. Chay, você fala muito de um imóvel pode demorar para vender se ele não tiver adequado e principalmente nas condições que você citou, mas ele também pode vender muito mais rápido. E se você pegar um imóvel que ele deixou de ser vendido, ele está à venda por 1 ano, não vamos analisar todos os outros custos, mas vamos analisar o custo do dinheiro. Por exemplo, na taxa Selic, ele perdeu 4,5% em 1 ano do imóvel dele parado. Um imóvel de 1 milhão, você sabe fazer conta, já sabe, né, o quanto que ele está deixando de dinheiro na mesa. Ao mesmo tempo, quando você, por exemplo, faz um trabalho como esse, em alguns momentos, como você já citou aqui, ele pode até ter ser precificado de forma diferente. Então vamos pensar em qualquer número aqui. Então, ao invés de você vender o imóvel por 1 milhão, você de repente pode vender ele por 1,50 milhão, 1,10 milhão, 1,1 milhão, né? Então explica um pouquinho mais, Chay, o que já aconteceu, até baseado em algumas experiências que você teve dessa valorização. Você já citou um que fez e ele vendeu muito mais rápido baseado nessa estratégia. É importante a gente frisar, acho que você falou isso no começo também, que o homestage ele não é, né, uma enganação, você está mostrando alguma coisa diferente do que é real. Você está valorizando os pontos positivos daquele imóvel. E a questão da valorização, no Brasil é muito difícil a gente dar preço no imóvel. Acho que é uma das coisas que todos os eventos o pessoal bate muito na tecla de precificação. A gente não tem, por exemplo, uma tabela única como nos Estados Unidos, que você sabe o preço que os imóveis foram realmente comercializados. Aqui normalmente o proprietário pede sempre a mais do que realmente é vendido. Então a precificação é sempre um calcanhar de Aquiles, né, para os corretores. Em relação ao homestage, o que a gente observa, né, o que eu observo já nesses anos trabalhando com isso, é que no mínimo você tira o retorno do investimento do homestage. Então se você investe 5, você vai retirar os 5. Você investe 10, você retira os 10. Então assim, normalmente é isso que… no mínimo é isso que acontece. E existe também a valorização. Eu tenho já clientes que conseguiram um valor acima do mercado e conseguiram vender em 2, 3 meses. Então a média dos imóveis que eu trabalho, que eu faço homestaging, vendem em torno de 3 a 4 meses. Legal. Então tem imóveis, como eu falei, que vendeu no dia seguinte que a gente terminou. Tem imóveis que vendem em 20 dias, 40 dias. Mas assim, quase 90% dos imóveis que eu trabalho, a gente consegue acelerar a venda e fazer com que eles se vendam em torno de 3 a 4 meses. Que bacana. Qual que é a média dos imóveis aí que você pega? Os imóveis populares, enfim, já não tem a tendência, né, nem imóveis de alto padrão, mas tem uma probabilidade maior, né? O alto padrão, os imóveis acima de 1 milhão, tem a maior possibilidade de utilizar dessa ferramenta, desse serviço. Qual que é a média dos seus clientes aí, a média o homestage, ele funciona para qualquer tipo de imóvel. Sim. É uma coisa que eu bato na tecla desde o começo. Muitas vezes as pessoas falam, mas só funciona para alto padrão. Não, todo mundo compra pela emoção. Claro. Os homens também compram pela emoção. Pelo menos mais. Senão todos os homens tinham a mesma camisa, o mesmo sapato, o mesmo carro, e não é verdade. Então todo mundo compra pela emoção. Então, desde o imóvel, Minha Casa Minha Vida, até altíssimo padrão funciona. Mas o popular utiliza muito? O popular utiliza um pouco menos, mas tem coisas técnicas que ele, como eu falei, ele mesmo pode aplicar. E tem muitas construtoras que também já estão começando a olhar com esse diferencial para os imóveis. Mas a média em torno, que os imóveis que mais ou menos eu trabalho, varia em torno de 400 mil a 1,5 milhão. Que é nessa faixa que eu te falei de venda. Porque a gente tem alguns detalhes que é importante a gente pensar. O imóvel de alto padrão, altíssimo padrão, normalmente ele demora bem mais para ser vendido pelo próprio mercado. É um público muito mais específico, é um trabalho muito mais minucioso.
Então, imóveis nessa faixa de 400 mil até 1,5 milhão, 2 milhões, a gente consegue trabalhar tranquilamente e ter esse retorno. Acima de 2 milhões é um público que já começa a ficar um pouco mais seletivo. Mas mesmo assim, a gente consegue aí ter… pior ou melhor? Acho que não existe melhor ou pior, tá? É que realmente é um público mais exigente e é um público mais escasso. Sim. Então, realmente, ele demora um pouquinho mais para ser vendido porque ele é mais específico. Sim. Mas também traz excelentes… Eu quis perguntar, perdão, não é na aquisição do consumidor final, do cliente final. Na aquisição do seu serviço. Esse público, esse perfil de cliente, ele tem uma mentalidade mais aberta, ele entende que se faz necessário adquirir o serviço ou independe? O que acontece é que muitas vezes, como a gente estava falando, existem alguns programas de televisão lá fora, ou essas pessoas acabam viajando muito para os Estados Unidos, Europa, e conhecem a técnica. Então é mais fácil uma pessoa que realmente tem um imóvel mais de alto padrão de conhecer e procurar do que uma pessoa que não tem. Até porque esse termo homestage, ele não é muito divulgado até nos programas como Irmãos à Obra, né? Tem Sunset, tem alguns Inclusive, outros. Assistam, é muito bom, né, Chay? Eu tenho vários corretores que conversam comigo e falam: nossa, eu assisto Irmãos à Obra, pego várias dicas para passar para os meus clientes e realmente tem muita coisa a ver. Tem um programa que chama Ame ou Deixa, que a pessoa Ame ou Deixa. Ame ou Deixa. Que a pessoa, ela quer vender o imóvel e aí vai um pessoal lá e reforma aquele imóvel. E no final ela tem que decidir se ela realmente quer vender ou se ela ficar na casa. Mas só depois da reforma. Só depois. Então eu tenho vários clientes, quando a gente faz homestage, eles falam: nossa, ficou lindo, não imaginava que o meu imóvel era tão bonito assim. Ou, nossa, eu me sinto muito melhor agora depois que a gente fez esse trabalho dentro do imóvel. Porque realmente o objetivo é valorizar os pontos positivos e mostrar todo o potencial. Quando o imóvel está vazio, por exemplo, ele normalmente parece menor do que ele realmente é e ele não encanta. A pessoa entra no imóvel que está vazio, ela vai procurar os defeitos. A janela que não abre direito, a luminária que não é antiga, o interruptor que tem algum problema. E quando você faz toda uma decoração no imóvel, ela olha o conjunto. E aí ela consegue se imaginar morando ali. Por mais que ela fale: eu trocaria essa almofada por uma outra, ela já tá mentalmente se imaginando ali e adequando aquele espaço do gosto dela. Que já é um grande indicador de compra, né? Quando ela já começa a falar: vamos trocar isso, vamos trocar aquilo, já é um indicador de compra. Chay, o que você tá… desde você tá falando aí que você tá no mercado imobiliário há alguns anos, né? Principalmente… como arquiteta, e o que você está esperando para o futuro do mercado imobiliário? O que você imagina de tendência? Qual que é a sua percepção? Olha, eu sei que no mercado imobiliário tudo é cíclico, né? Então a gente passou por uma onda super complicada agora, que as pessoas tiveram que se reinventar, fazer coisas diferentes como homestaging ou aplicar novas técnicas. A gente tem toda uma tecnologia também na questão das redes sociais, de divulgação, inteligência artificial. Mas o meu olhar ainda é para preparação do imóvel. Você pode ter inteligência artificial que tiver, gastar milhares de reais investindo em anúncio, mas se o imóvel não estiver preparado, ele não vai vender porque ele não vai encantar. Então, o homestaging eu entendo hoje como algo essencial e que tem um mercado gigantesco para crescer. E é um diferencial. Sim. Ao mesmo tempo, não sei se isso acontece… quando ele investe no homestage, mas ele não investe na propaganda, né? Veio 2, 3 pessoas visitar o imóvel. A gente até falou do open house, né? Que é uma das estratégias. Então a gente faz essa preparação. Normalmente as fotos que a gente faz é profissional. Você já está investindo numa preparação, você vai tirar uma foto. E aí você que indica ou não? Dentro da empresa, sim, a gente tem um fotógrafo profissional. A gente faz toda a parte de vídeo também. Que legal. Até porque as fotos que a gente faz de homestaging é diferente das fotos normais de portal imobiliário.
Normalmente, quando você faz uma foto de portal, a pessoa usa uma grande angular e pega, né, um imóvel o mais amplo possível. Quando a gente faz homestay, a gente também faz uma foto assim, mas a gente foca nos detalhes, sabe? É um vasinho, é uma fruta. Isso encanta. É uma vela que tá, né, acesa ali do lado da cama. Você faz uma fotografia artística, né? Exatamente. E isso que vai conectar a pessoa àquele imóvel. Então a gente tem uma foto que realmente mostra o espaço, mas tem aquele detalhe. E cada ambiente é pensado para proporcionar esse aspecto uau, sabe? Tipo, nossa, que lindo! E o corretor, ele ajuda a gente muito nesse papel. Porque ele que vai apresentar o imóvel. Então é bom que ele chegue 10, 15 minutos antes, abra as janelas, né? Deixe uma ventilação no apartamento se ele estiver vazio, acenda as luminárias. A sua empresa faz essa orientação. A gente faz Porque essa orientação. Poucos têm essa postura, essa atitude de passar por todo esse procedimento, né? O que a gente mais vê, diga, é o cliente chegando pro corretor e perguntar como é o imóvel. Falar, a gente vai descobrir junto. Nossa, acabou, já começou errado. Então, fora que mostra assim, ó, aqui é o lavabo, aqui é o quarto. O cara já sabe, né? Já sabe que ele tá no lavabo e que tá no quarto. Exatamente. Por isso a gente tem hoje alguns corretores que são parceiros e a gente indica. Olha, o cliente chega normalmente até mim, a gente faz o trabalho de homestaging, faz as fotos e os vídeos, que é um plus que a gente trabalha, e indica para 1 ou 2 corretores no máximo trabalhar aquele imóvel. Porque a gente sabe que esse corretor, ele é como se fosse realmente um consultor, que vai orientar o cliente, que vai adequar. Muitas vezes você tá no verão, como tá agora, muito quente, o imóvel tá abafado e tem ar-condicionado. Por que esse corretor não chega mais cedo e liga o ar-condicionado? Quando a pessoa entrar no imóvel, vai estar fresquinho. Ele fala, nossa, que sensação agradável. Então, tudo isso ajuda, né, na questão tem o neuromarketing. Tudo isso ajuda na decisão de compra do imóvel. Qual que é a sua maior demanda? Quem que te procura? Olha, hoje a maioria dos meus clientes são investidores. São clientes que compram imóveis para vender. Que faz o flip, né? Compra, reforma. Exatamente. Que já conhece a técnica e sabe que ele vai investir pouco e vai ter um resultado muito mais rápido e uma valorização no imóvel. Então, a maioria dos meus clientes tem esse perfil. Tenho clientes também que é o proprietário, que quer vender o seu próprio imóvel, que entende que precisa fazer alguma coisa de diferente, mas é um pouco menos. E as imobiliárias, eu vejo que elas até têm uma boa vontade, elas acham interessantes, mas elas acabam não conseguindo implementar. Ou até divulgar pros proprietários. Como eu já trabalho com isso desde 2015, como a gente já falou, eu vejo que é um processo. E você tem que ensinar o cliente. Então, às vezes, a imobiliária faz 1 ou 2 ações e não vê muito resultado de divulgação. Mas isso é uma coisa que tem que ser contínua, é uma educação. Por isso que eu dou bastante palestras, faço vídeos, divulgo nas redes sociais esse trabalho. Tem e-books, cursos e treinamentos, porque a gente precisa conscientizar. E muitas vezes é um trabalho de médio e longo prazo. E eu falo o seguinte, o cliente tem um imóvel hoje. Tá lá, ele não quer investir, daqui 6 meses não vai vender. Se ele não fizer um investimento, daqui 6 meses, ele sabe que existe o homestaging, fala, nossa, eu devia ter investido lá atrás, que eu já tinha recuperado esse dinheiro. Daqui mais 6 meses, é mais dinheiro que ele perdeu. Então, isso fica na cabeça dele e um dia ele vai precisar fazer algum tipo de trabalho, de investimento no imóvel para que ele realmente consiga vendê-lo, comercializar aquele imóvel. E locação também. Show de bola! Esse foi um bate-papo sobre um termo novo, porém extremamente importante, principalmente você, dono de imobiliária, corretor de imóveis, ou você, cliente final que está nos ouvindo aqui. Nós temos todos os players que navegam no mercado imobiliário, inclusive vários investidores que ouvem o nosso podcast aqui, que é o Inside Mobcast.
Toda semana, Chay, tem um podcast aqui com um convidado especial, um player do mercado imobiliário. E esse dia de hoje especial foi com você. Eu gostaria de agradecer do fundo do meu coração. Você é uma pessoa super solícita, generosa, com conteúdo fora da curva. Não alcançou esse sucesso por acaso, em tão pouco tempo, né? Você começou a falar desse assunto um pouco mais de 2 anos, quase 3 anos. E é a que mais palestra, que mais participa, aí que tem uma vitrine. Eu sempre gosto de falar que quem não é visto não é lembrado, né? E essa sua exposição e fazendo convite para você estar com a gente aí do nosso evento no Inside Mobcast. Eu quero deixar aqui mais uma vez a minha gratidão por você estar aqui. E galera, se você gostou desse conteúdo, mais uma vez, deixa um like, compartilhe, dê o seu feedback, segue Edgar Ueda Oficial, corre lá, faça parte do meu grupo no Telegram, tá o link aqui na bio, nas minhas redes sociais, no Instagram. É só você clicar lá e correr pro nosso Telegram. E eu quero te ver no Inside Mob, que vai acontecer nos dias 2 e 3 de setembro. Na cidade de Campinas, para 2.000 pessoas, com mais de 20 palestrantes. Agora, se você por algum motivo não consegue vir nessa data, só por, sabe, aquele motivo extremo não consegue, corre no insidemob.com.br, que nós temos vários eventos roadshows. São eventos menores, degustativos, né, onde eu, principalmente Edgar Ueda, palestro e falo sobre vários movimentos, como você fazer lançamento, prospectar áreas, multiplicar milhões, como você se tornar uma autoridade no mercado. E nós vamos ter em algumas cidades que já tem definido. Por exemplo, Florianópolis, Balneário, Blumenau, Joinville, Belo Horizonte, Maceió, Aracaju e Natal. Essas são as datas, e Vitória, Espírito Santo. Essas são as datas, Chay, que já estão definidas, ok? Então corre lá, não tem desculpa para adquirir conhecimento. Chay, agora é com você. Mais uma vez, meu muito obrigado e espero te encontrar muito em breve. Obrigada e obrigada a todo mundo que está ouvindo aqui a gente. E realmente invistam em conhecimento e passem adiante também. Eu acho que quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, muito obrigada. Show! Tem uma frase que eu gosto muito que fala que doadores ganham sempre mais, que é o Giver's Gain. E tem uma frase de Confúcio que eu utilizei por muito tempo nas minhas palestras, Chay, que fala o seguinte: quando você não sabe, aprendes. Quando você já sabe, ensina. Então é muito importante esse compartilhamento, né? Por isso que eu falo para as pessoas aqui: gostou? Esse conteúdo fez sentido para você? Tocou? Você aprendeu alguma coisa? Se aprendeu, pega esse conteúdo aqui e compartilhe para pelo menos 5 pessoas, que você vai estar ajudando a propagar esse nosso mercado, esse conhecimento de valor. Chay, mais uma vez, obrigado. Segue ela nas redes sociais e, se você tiver a oportunidade, corre lá assistir os conteúdos que ela gera na internet. Também assista uma palestra da Chay, que eu tenho total certeza que você vai sair de lá totalmente impactado. Beijos!